That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. And I will always love you. I will always love you.
Meus irmãos, amados em Cristo, e Regina, o que nos traz aqui é a amizade e o respeito. Há um momento forte na vida deste casal, a amizade e ao respeito. Há um momento forte na vida deste casal, nosso querido, e nós todos, sacerdote e vocês, queremos testemunhar este momento, participar dele, torná-lo importante também para a nossa vida. Vamos acompanhar, portanto, esta celebração com todo respeito, com todo carinho, participando dela, não na mera presença física, ela é tão fácil, mas na presença mais preciosa do coração. Participar dela com calor, com vontade de ser um sinal da bênção de Deus para este casal de amigos. Nós vamos agora iniciar a celebração e eu peço à comunidade que se levante. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Regina, Helena e Adriano, a Igreja participa da alegria de vocês e os recebe de coração, assim como aos seus pais, parentes. Neste dia em que diante de Deus, nosso Pai, vocês vão firmar entre si uma aliança para toda a vida. Que o Senhor os ouça neste dia de tanta felicidade e lhes mande o auxílio do céu, e assim os conserve por muito tempo e lhes conceda muitas graças segundo o seu coração, e realize todas as aspirações do coração de vocês. Vamos enriquecer a celebração com uma passagem da Sagrada Escritura, tirada do livro do Gênesis, é o primeiro livro da Sagrada Escritura, ali logo no seu primeiro capítulo. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar e as aves do céu, e todos os animais da terra. Domine também sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. Homem e mulher, Ele os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus viu tudo quanto havia feito, e Deus achou que tudo estava muito bem. Palavra do Senhor. Vamos nos sentar um pouquinho, Regina, Adriano. Casamentos iguais. Nós estamos aqui porque o Adriano e a Regina se casam. Então não é meramente uma estatística de mais um casamento. Este é um igual ao qual nunca existiu outro e também não existirá outro semelhante. Ele terá uma fisionomia absoluta que vai ser impressa pelo Adriano e pela Regina, Helena. É, portanto, algo totalmente novo na história do mundo. E é uma história nova.
É uma história nova que começa e que é única, é inédita. Agora voltou de novo. O microfone para e o padre fica falando sem que ninguém ouça, ou ele volta a funcionar, daí o padre vai quebrar os tímpanos da plateia. É importante que todos nós que estamos moldurando esta celebração, façamos isto com uma consciência forte, todos, viva. Portanto, a felicidade deste casamento chamado Adriano e Regina, Regina e Adriano, é um casamento que interessa social, do qual nós somos todos parte viva. Portanto, a felicidade deste casamento chamado Adriano e Regina, Regina e Adriano, é um casamento que interessa a todos nós, que adquire uma importância que atinge a todos os nossos corações. A felicidade deles falará a nós. Uma eventual infelicidade deles machucaria a todos nós. E o casamento, dentro do projeto de Deus, traz duas marcas sobre as quais Deus insiste, e a Igreja, em nome dele também, busca salientar: que o casamento seja para sempre e que o casamento seja fiel. Fidelidade e perenidade. E estas duas qualidades não estão a esmo por um acaso, ou como duas palavras das quais se tirou a sorte. Não. Estas duas qualidades nascem do projeto de Deus, do pensamento de Deus e do coração de Deus. Fidelidade e perpetuidade. Notem bem, a quem enriquece a fidelidade? Ao casal. É evidente que o grande presente que a Regina oferece ao Adriano é a consagração dela a ele e a promessa da fidelidade. Também é o presente maravilhoso que o Adriano oferece à Regina, e só ele pode oferecer, de se consagrar a ela e de lhe prometer fidelidade. Tanto que quando esta fidelidade falta lá na frente, se faltar, é a maior ferida que um pode produzir no outro. Então aquilo que Deus pede é aquilo que os dois mais querem. Que Deus toma a defesa de vocês, né? E coloca essa qualidade como substancial. Que essa fidelidade, Adriano e Regina, seja cultivada não como um peso imposto, mas como uma pérola preciosa colocada no coração de vocês dois. Esta qualidade, portanto, fidelidade, é a alegria do casal. A segunda qualidade, que é a perpetuidade do casamento, já não se refere aos dois. É tarefa dos dois, mas em benefício de algo mais, que são exatamente os filhos. A perenidade do casamento é o presente dado por Deus aos filhos, que precisarão sempre, e do pai e da mãe. Não só de um ou só de outra, dos dois, do casal. E quando os filhos entram na vida contemplando pais que se querem bem, que são profundamente unidos e que se constroem juntamente, esses filhos vão ter um equilíbrio emocional muito mais profundo, uma saúde mental muito mais cristalina, vão olhar o mundo com otimismo e terão sempre dentro do coração uma semente de alegria e uma semente de felicidade. E além daquilo que os beneficia como filhos, porque os pais estão juntos para promovê-los, eles terão também nos pais um exemplo para o próprio futuro, quando forem eles então construir o próprio lar
porque vocês dois estão para vender de noivado e eventualmente outros contatos ouvem. Estão assistindo ao casamento dos filhos. E é por isso que vocês estão começando essa nova história na humanidade. Meus queridos amigos, agora mais particularmente para vocês dois, que eu quero dirigir a minha palavra de irmão, amigo e sacerdote. E eu sei quanto vocês se querem bem. Não é de hoje o nosso contato, já vem desde o noivado e eventualmente outros contatos houve, e pude acompanhar com um coração feliz a seriedade com que vocês desejaram chegar a este dia e a esta hora. Vocês puseram Deus também dentro do casamento de vocês. Os outros convidados todos são obrigados a voltar para casa depois da recepção que vai haver lá atrás. E vocês irão para a casa de vocês, depois irão para a lua de mel, depois a vida continua e o lar começa a ser construído. A casa já está pronta, mas o lar ainda não. Os pedreiros do lar são vocês. É importante, Regina, é importante, Adriano, que o Deus que vocês convidaram para estar aqui esteja também no lar de vocês, mas não como um convidado que vai para uma festa e depois se afasta, mas seja ele o convidado de todos os dias. Esteja sempre com vocês, lembrado na oração, lembrado no pensamento, lembrado no amor e lembrado na lei que Ele colocou nos nossos corações e nos corações de vocês. De certa forma, este calor de amor que vocês levam dentro do coração e que os faz comprometerem-se oficialmente diante da comunidade de Deus, não passa por enquanto de uma semente. E como toda semente vai depender do cultivo para que atinja a maturidade e a solidez. A resposta do amor é o tempo que vai pouco a pouco dando. O que há em vocês dois nesta hora é um enorme desejo de amar. E o tempo é que vai dar a vocês a possibilidade de tornar concreto esse amor. E de que forma? É exatamente vocês se ajudando mutuamente a crescer, porque assim é o casamento. Muitos casamentos caem por terra porque ele pensa que casou com a mais perfeita do mundo e não casou, ou ela pensa que casou com o homem mais perfeito do mundo e ela se enganou. E quando pensam assim, sempre se enganam, porque não existe o noivo perfeito e não existe a noiva perfeita. Existem aqueles que querem crescer na perfeição. Então, sua tarefa, Regina, ajudar o Adriano a crescer. Sua tarefa, Adriano, ajudar a Regina a crescer. Não ficar com lupa e lente observando que defeitos ela tem. Claro que vai achar, se procurar assim. E ela também é em você. Mas procure das qualidades que ela tem. Aquilo pelo que você se encantou com ela e quis trazê-la para o seu lado. Você é a mesma coisa, Regina. Por alguma coisa muito importante, você trouxe o Adriano para o seu lado. Procure esses valores. Faça com que eles cresçam. E tenham os dois a paciência de suportar a fragilidade humana. A Regina terá seus defeitos e você dirá: não são tão grandes quanto o amor que eu tenho por ela. E você, quando olhar os defeitozinhos dele, dirá também: o Adriano tem uns defeitos, alguns eu nem sabia. E você dirá no seu coração: Regina, os defeitos dele são muito menores do que o amor que eu tenho por ele. Ajudem-se. Ajudem-se, porque nesta ajuda vocês estão aprendendo a educar. E quando os filhos chegarem, vocês já terão a experiência da educação, que é o tesouro que vão investir nos filhos que vão chegar.
Podem ter certeza vocês dois que se vocês forem felizes, e nós contamos com isso, nós rezamos por isso, nós temos certeza disto, é algo que está nas mãos de vocês, não vão deixar escapar. Então vão ser felizes, é claro. Essa felicidade de vocês, Adriano e Regina, vai repercutir dentro do nosso coração, na nossa lembrança. Todos nós aqui podemos dar um presente a vocês, um desses presentes é a nossa presença. Na sala de presentes, na casa inteira da igreja. Ele está botando o presente assim, espera. Mas há um presente, espero. Mas há um presente que só vocês dois podem dar um ao outro. É este presente da consagração definitiva. É para valer. E é isto que Deus espera de vocês, e é para isto que Deus agora os abençoa. O casamento é como uma rosa, e toda rosa tem uma haste, e na haste tem sempre um espinho. Não se joga fora a rosa por causa do espinho, mas suporta-se o espinho por causa da rosa. Então nas horas duras, e elas aparecerão. Estão juntos para combater, não para se divertir. Quando chegar as horas duras, um vai contar com o outro, já é um grande trunfo. E os dois juntos vão contar com Deus, é o maior de todos os trunfos. Os amigos também, que estão aqui, que sempre que vocês precisarem, podem ter certeza, com carinho, cada um de nós estará ao lado de vocês. Vamos agora nos levantar todos, porque é neste momento que se realiza o sacramento do matrimônio, propriamente dito. Até agora o Adriano e a Regina Helena são solteiros. Quando acabar este momento do sacramento, eles serão marido e mulher. O que veio antes preparou este instante, o que vier depois vai coroar esse instante. Mas este instante exatamente, eles dois, como ministros, realizarão com Deus uma consagração abençoada pelo céu. Adriano e Regina, vocês vieram aqui para unir-se em matrimônio. Por isto eu lhes pergunto perante a igreja. E eu vou fazer 3 perguntas. Não vão sentir nenhum calafrio não, porque eu já vou dar a bola para responder certo. Para que seria um beijo de verdade. A resposta é sim. Se errarem, olha, é feio. É fácil falar sim com os lábios, mas o seu sim, Adriano, o seu tem que sair lá do fundo da alma. Tem que se identificar com o coração de vocês. Um sim que daqui a 30, 40 anos você ainda esteja ouvindo. A força deste sim. Tá bem? Adriano e Regina, vocês vieram aqui para unir-se em matrimônio. E por isso eu lhes pergunto perante a igreja, que é de livre e espontânea vontade que o fazem, sim, abraçando o matrimônio. Vocês prometem amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que prometem? Sim. Sim. Estão dispostos a receber com amor os filhos que Deus lhes confiar, educando-os no amor que Cristo ensinou? Sim. Sim. Para manifestar o seu consentimento e selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e da sua igreja aqui reunida, deem um ao outro a mão direita, como se fosse um cumprimentar. Agora é a fórmula do casamento, eu passo as palavras, você as repete, e depois a mesma coisa com você, Regina. Eu, Adriano, te recebo por minha esposa, e te prometo ser por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida.
Regina, agora você, meu bem. Eu, Regina e Helena, Eu, Regina Helena, te recebo, Adriano, te recebo por meu esposo, como esposo e te prometo ser fiel, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. todos os dias da nossa vida. Não tem as mãos assim unidas, mas chegue um pouquinho mais perto. Isso. Deus, confirme este compromisso que vocês manifestaram perante a igreja e derrame sobre vocês as suas bênçãos. Aquilo que Deus uniu, o homem nunca mais separe. Amém. Pode soltar as mãos agora. Agora é o momento das alianças. Tem gente que acha que a hora da aliança é mais importante do que não é. A hora mais importante já passou. Aquele Adriano solteiro que dava sopa por aí já não existe mais. A Regina Helena também, que era descomprometida, etc., também já não existe mais. Eu apresento com uma alegria grande no meu coração aos pais, aos paraninfos, aos amigos, o novo casal, Regina Helena e Adriano. Deste momento em diante são marido e mulher. E é isto que a aliança vem concretizar de uma forma palpável aquilo que eles já são. Abençoai, Senhor, essas alianças, que Adriano e Regina Helena vão se entregar mutuamente, que ela seja um sinal de alegria e a recordação perene das promessas que hoje fizeram na fidelidade e no amor. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você vai pôr essa aliança no dedo da sua esposa. E eu diria as palavras que você deve pronunciar. Regina, receba esta aliança receba essa aliança em sinal do meu amor em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Você vai pôr no dedo do seu esposo. Não é de um Adriano qualquer, não. Adriano, receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vou dar a comunhão a vocês.
sacramento da Eucaristia como casal. E no sentido da administração de um novo lar, tanto no sentido físico da palavra como também espiritual, é que o Adriano deu a comunhão à Regina e a Regina deu a comunhão ao Adriano, e um dia juntos, com a graça de Deus, darão o alimento aos filhos. Eu peço agora aos pais paraninfos, quando eu levantar a mão em forma de bênção, vocês me acompanhem nesse gesto. Mas, mais uma vez eu digo, levantar não é fácil. Mas pensem de fato em Deus. Chamem Deus ao coração de vocês, para que Ele seja a força, a alegria, o vigor desse casal que nós queremos tanto bem e que só poderá caminhar com a grande ajuda do nosso querido Deus. Ó Deus, santificastes misteriosamente, ó Deus, santificastes misteriosamente a união conjugal desde o princípio, a fim de prefigurar no vínculo nupcial o mistério do Cristo. Voltai o vosso olhar de vontade sobre estes vossos filhos, Regina e Adriano, que unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração desta vossa filha, Regina Helena, e busque ela o exemplo das santas mulheres, exaltadas com louvores nas Sagradas Escrituras. Nela confia o seu marido, Adriano, e saiba honrá-la com a devida estima, reconhecendo-a companheira, co-herdeira da vida divina, amando-a com aquele amor com que o Cristo amou a sua igreja. Nós vos pedimos, ó Pai, que estes vossos filhos e nossos irmãos queridos permaneçam firmes na fé, amem os vossos mandamentos e conservem-se fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho, sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo. Serão fecundos em filhos, pais de comprovada virtude e possam ver os filhos dos seus filhos. E enfim, após uma vida longa e feliz, alcancem o reino do céu e o convívio dos santos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O casamento que depois será registrado nos anais da paróquia. E antes de dar a bênção final, há um aviso que vai agradar a todo mundo, que agrada depois lá no espaço Sanso, o casamento civil e depois uma recepção. Tem a impressão que a maioria vai para o casamento civil e depois vai para o velório. Então haverá lá uma recepção, a primeira que o casal oferece aos amigos. Mas além disso, eu queria agradecer a vocês que estão aí, pela presença, mas acima de tudo pela forma respeitosa em que todos acompanharam a celebração. Podem ter certeza de que vocês deram a este novo casal um delicado presente, através desta atitude tão respeitosa, tão atenta, tão cheia de afeto. Deus abençoe a todos vocês por isso. Aos pais e padrinhos reconhecidos, por poderem de pé e serem testemunhos representativos da comunidade, por eles ao casal que equilibra a todos os nossos corações. Parabéns a vocês. Agora o casal assinará a carta de casamento. Em seguida, eu darei a
Que Deus, vosso Pai, vos conserve no vosso amor, para que a paz de Cristo habite em vós e permaneça sempre na vossa casa. Amém. Que Deus lhes dê a bênção dos filhos, o apoio dos amigos e a paz com todos. Amém. Sede no mundo o sinal do amor de Deus. Abri vossa porta aos pobres e infelizes, que um dia vos receberão agradecidos na casa do Pai. Amém. E a todos vós aqui reunidos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz, o Senhor vos acompanhe. Amém. Inclusive, o senhor está sendo o veículo dessa união, que vai ser eterno, para o povo ficar tranquilo. A raiz está muito forte.
Adriano Ferreira Rosário, de sua livre e espontânea vontade, casar-se com a Regina Helena dos Santos Camargo. Regina Helena, de sua livre e espontânea vontade, casar-se com Adriano Ferreira. De acordo com a vontade que ambos acabam de informar perante mim, juiz de casamento em exercício, em nome da lei, vos declaro casamento. Aos 28 dias do mês de fevereiro, nesta cidade de Bragança Paulista, em lugar acessível ao público, presente dia de casamento da dona Deodoba Oliveira, comigo, oficial do registro civil agente nomeado e assinado, depois de legalmente habilitado em desse patrimônio, Adriano Ferreira Rossado e Regina Helena dos Santos Camargo. Contraente de estado civil solteiro de profissão médico com 30 anos de idade, nascido nesta cidade de Bragança Paulista no dia 28 de mês de fevereiro do ano de 1968, filho de Francisco Rosato e Antônia Ferreira. Sendo ela contraente de estado civil solteira de profissão cirurgiã dentista com 28 anos de idade, nascida na cidade de Santo André, estado de São Paulo, no dia 8 do mês de janeiro do ano de 1970. Filha de Germes Camargo e Ivotec dos Santos Camargo, com regime de bens adotados na comunhão parcial, e a contraente declarou que após o casamento adotou o nome de Regina Helena Camargo Rossado. Certo?
presente. Noiva é noiva, hein? Só um instantinho só. Regina e Adriano, muitas felicidades para vocês pelo enlace matrimonial de hoje. E também eu queria comunicar a vocês que o Adriano hoje ele faz 30 aninhos. Então, eu gostaria que todos, junto aqui com a gente, cantassem parabéns a você, o Adriano, pelo aniversário dele e pelo enlace matrimonial dele. Todo mundo junto, hein? Muito obrigado. Nem imagino como é que faz discurso, mas uma coisa eu sei. Esse ano eu não faço aniversário. Não sei o que aconteceu, mas nasci dia 29 de fevereiro. Não tem esse ano. O pessoal escolheu lá na folhinha. Que dia não tem na folhinha? Tem dia 29. Nasci dia 29 de 68. Faço 8 anos e meio hoje. Muito obrigado. Queria agradecer muito a presença de todo mundo aqui. Todo mundo que está aqui, eu sei que estão aqui porque são amigos da gente, amigos do casal. Pelo menos há 7 anos eu sei que vocês acompanham a gente. É de coração que eu agradeço a vocês. Aproveitem a festa com a gente. Obrigado.